Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 18 de março a 24 de março, domingo de Ramos. Começamos por segunda-feira, dia 18 de março, dia de São Cirilo de Jerusalém, doutor da Igreja e príncipe dos catequistas. São Cirilo de Jerusalém nasceu por volta do ano de 315 em Jerusalém ou ali em seus arredores. Ordenado sacerdote em 345, aos 30 anos, ele foi sagrado bispo de Jerusalém apenas 3 anos mais tarde, em 348. São Cirilo de Jerusalém viveu numa época em que a Igreja do Oriente estava envolvida em muitas controvérsias. São Cirilo precisou enfrentar especialmente a heresia do arianismo. Cirilo deixou para a tradição da Igreja diversos escritos, mas os mais famosos deles são as suas 24 catequeses, que estão entre os mais preciosos tesouros da Antiguidade Católica. Suas catequeses foram escritas como parte da preparação dos catecúmenos para o batismo. Em 386, provavelmente no dia 18 de março, São Cirilo morreu aos 71 anos de idade. Em meio a muitas acusações de heresias, São Cirilo permaneceu fiel à Igreja de Nosso Senhor. Terça-feira, 19 de março, São José e a solenidade, a sua solenidade, que é São José, pai adotivo de Nosso Senhor, o patrono da Igreja Universal. A solenidade de São José, esposo da Santíssima Virgem, homem justo, da descendência de Davi, que exerceu a missão de pai do Filho de Deus, Jesus Cristo, que quis ser chamado filho de José. E Jesus foi submisso como um filho ao seu pai. A Igreja venera, com especial honra, como seu patrono, aquele a quem o Senhor constituiu chefe da sua família. Em 1870, o Papa Pio IX declarou José como o patrono da Igreja Universal, da Igreja Católica, e instituiu outra festa, uma solenidade com uma oitava a ser realizada em sua homenagem na quarta-feira, na segunda semana após a Páscoa. A festa de 1870 foi substituída no calendário romano geral do Papa Pio XII, em 1955, pela festa de São José Operário, a ser comemorada em 1º de maio. Essa data coincide com o Dia Internacional dos Trabalhadores, desde a década de 1890, e reflete o status de José como santo padroeiro dos trabalhadores. Na quarta-feira, 20 de março, dia de Santa Maria Josefa, padroeira dos doentes e dos cuidadores. Esta santa nasceu na Espanha em 7 de setembro de 1842 e foi batizada no dia seguinte ao seu nascimento. Aos 18 anos, Maria Josefa manifestou à sua mãe o desejo de entrar para um mosteiro. Sentia-se atraída pela vida de clausura. Por 41 anos, foi a superiora deste instituto, acometida por uma longa e grave enfermidade, que a mantinha no leito ou numa poltrona. Sofreu muito antes de morrer, contudo, sem deixar sua atividade de lado. Por meio de uma intensa e expressa correspondência, solidificou as bases dessa nova família mesmo doente. No momento da sua morte, em 20 de março de 1912, havia milhares de religiosos espalhados por 43 casas. A sua morte foi muito sentida em toda a região, e o seu funeral teve uma grande manifestação de pesar. Então, quarta-feira foi dia de Santa Maria Josefa. Na quinta-feira, 21 de março, dia de São Nicolau de Flier. Filho de camponeses, Nicolau nasceu na cidadezinha de Flier, por isso, Nicolau de Flier, onde hoje é a Suíça. Mesmo sem aprender a ler e a escrever, foi considerado um dos maiores místicos da Igreja Católica. Entre 1440 e 1444, foi soldado e depois oficial militar nas guerras que os confederados declararam aos Habsburgos. Casou com Doroteia, com quem teve 10 filhos. Com o consentimento da esposa, seguiu a vida religiosa. Embora seu último filho fosse ainda um recém-nascido, Nicolau partiu, finalmente, com o objetivo de se retirar
e entrar para a vida monacal das comunidades da Alsácia, com as quais estava em contato. Nicolau não foi muito além de Liestal, para não ficar muito longe de casa. Assim, estabeleceu-se em um lugar íngreme chamado Ranft, onde construiu uma cela de tábuas, que depois se tornou capela pelos habitantes da localidade. Naquela cela viveu por 20 anos, vestido com roupas rudes, descalço, com o terço na mão, alimentando-se apenas de Jesus na Eucaristia. Nicolau de Fleur faleceu em sua cela em 1487, no dia que completava 70 anos de idade. Sexta-feira, 22 de março, dia de São Zacarias. Zacarias era de origem grega, estabelecido na Calábria. Seu pai chamava-se Policrônio. Seu nome significa "O Senhor lembra". Em 741, foi eleito Papa e sucedeu a Gregório III. Foi eleito por unanimidade, apenas 5 dias depois do falecimento do seu predecessor. Devido às necessidades da cristandade naquele tempo, Deus teve pressa com ele. Ele foi considerado um excelente administrador das terras da igreja, do patrimônio da igreja que progrediu durante o tempo em que ele foi responsável. São Zacarias foi o último dos papas gregos, também o último papa a comunicar oficialmente sua eleição à corte imperial e ao patriarca de Constantinopla. Zacarias pode-se dizer, foi um bom papa e morreu em março de 752, aos 73 anos, depois de 11 anos de pontificado. Sua memória é celebrada em 22 de março. 23 de março, sábado, dia de São Turíbio de Mogrovejo, um bispo. Turíbio Afonso de Mogrovejo é espanhol e filho de uma família rica da nobreza. Estudou nas cidades de Santiago de Compostela, Valladolid e Salamanca. Formou-se advogado e participou da Inquisição. A nomeação episcopal na época era bem diferente de como é hoje. Sendo assim, o rei Filipe II percebeu as qualidades de Turíbio de Mogrovejo e pediu ao Papa Gregório XIII que o nomeasse arcebispo da América Espanhola. Então, o Papa atendeu. Por isso, após um discernimento, Turíbio recebeu todas as ordens sagradas de uma só vez, inclusive a ordenação sacerdotal. Assim, em 1580, ele foi sagrado arcebispo de Lima, no Peru. Foi dessa maneira, aparentemente improvisada, que nasceu um dos maiores apóstolos da América Latina. São Turíbio morreu no dia 23 de março do ano de 1606. Ele estava na pequenina cidade chamada Sanã, no Peru. E hoje, domingo, 24 de março, dia de Santa Catarina da Suécia, patrona das virgens e intercessora contra o aborto. A abadesa Santa Catarina nasceu em 1331, na Suécia, em uma família muito católica. Foi educada segundo os preceitos da igreja e instruída no amor cristão pelo próximo. Sua vida foi muito influenciada por sua mãe, Santa Brígida, a mística padroeira da Suécia. Viveu a castidade e é considerada a santa padroeira das virgens. Sua imagem é representada com um cervo ao seu lado, a qual, segundo a tradição, vinham ajudá-la quando jovens, sem castidade, tentavam importuná-la. Em 1349, seu pai falece. Ela chegou a um acordo com seu marido e partiu junto a Santa Brígida, sua mãe, em uma peregrinação para venerar as tumbas de São Pedro e São Paulo em Roma. Depois viveu exemplarmente num convento. Ao longo desse período, teve um encontro místico com Santa Catarina de Sena, a santa que viveu o mesmo ideal que ela. Pouco tempo depois, ficou doente e faleceu em 24 de março de 1381. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, eles vêm do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, também do Martirológio Romano e do site católico cançãonova.com. A gente traz resumido. Pesquise, leia, estude a vida dos santos. E você, catequista, leve a vida dos santos para a sua catequese. Você vai ver que isso vai fazer diferença. Encerrando o quadro, então, do programa deste domingo, Domingo de Ramos, vamos ouvir a música do Salmo da liturgia de hoje. Meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte.
e agora o salve, se é verdade que ele o ama. Vamos ouvir a música, pois o programa continua já com o Evangelho de hoje.